So, what is an Então, o apport? que é um aporte? Here, the explanation Aqui a from explicação Werner Bonin's de Lexicon Werner of Bonin no Parapsychology. léxico de parapsicologia. Apport, also apportation, Aporte from também French, apporter. do francês The bringing near apporter, of levar. life or dead Trazer objetos without vivos ou contacting mortos the sem objects. contactar o In a objeto. more restricted sense, Num the sentido bringing mais of objects restrito, into a trazer os closed objetos room para by uma sala penetration of fechada matter, através da such as a penetração da wall, matéria, without damage to that como wall. a parede, sem Only danificar a a warming parede. effect of the Só object has ocorre been um noticed. efeito, foi notado um The efeito word de aquecimento apport do objeto. A refers to the palavra bringing, aporte se the refere a disappearance trazer, and to levar. the O apported desaparecimento object e o desaparecimento do objeto When aportado, I ou decided to aparecimento. accept Quando paranormal eu phenomena decidi in the manner aceitar in which we fenômenos experience them, paranormais da maneira como os experimentamos, eu percebi, eu fiquei mais sensível ao supernatural. Ao mesmo tempo, eu fui capaz de combinar o meu pensamento racional e cotidiano, harmonizando com o supernatural. Isso não é tão difícil, o que pode ser alcançado com práticas, como aprender a tocar um instrumento musical. Portanto, foi possível para mim aceitar, na primavera de 94, pela primeira vez, uma materialização completa de um objeto físico. Foi um evento que eu não pensaria ser possível se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos. Anos atrás, eu já experimentei aportes e materializações de moedas, pingentes, algumas sementes de flores, mas nunca antes eu fui capaz de observar que eles aparecessem no ar, flutuando. Desta vez foi uma experiência bastante nova. Nós tínhamos planejado visitar uma floresta no lado alemão de Luxemburgo, ou seja, na fronteira com a Alemanha. Aliás, é uma fortaleza. Aqui é a entrada para a fortaleza. Às 8 da noite, nós estávamos na corte interna da fortaleza restaurada e admirávamos as construções. Isso é uma informação para lhes dar. Que o que é importante é esta parte. A nova construção não é tão importante quanto a parte antiga da fortaleza. Devagar, nos dirigimos à parte sudeste da fortaleza. Aqui o tempo parecia parar. Na nossa frente estava um antigo pinheiro e com muitos galhos, uma árvore bem frondosa. De alguma maneira, a flora desse lugar era especial. A fortaleza inteira tem paredes ao seu redor e se pode ver o rio através de aberturas na parede. Eu estou pensando que esse lugar exerce uma atração magnética. Nós paramos aqui em frente ao gramado. Eu estava falando, pensando alto e olhando. Nesse momento, uma coisa incrível aconteceu. Mais ou menos 1,5 metros, um objeto grande começou a se formar que tinha uma rotação muito rápida e girava em torno de seu próprio eixo. O objeto, devido ao seu giro rápido, parecia ficar parado no ar por alguns momentos e depois caiu aos nossos pés com um som de estilhaço.
It was a coin, Era uma moeda. and it was warm when I picked it Estava up. quente quando eu o peguei. We look around us, not a person inside. Nobody Não could havia have tossed the ninguém em coin to us volta e ninguém from the poderia ter surrounding nos buildings jogado and could essa make its moeda spin on its axis in the e air. fazê-lo girar em It is torno do only seu now eixo that no I ar. realized Só agora I eu was percebi able que eu to era observe capaz the de apport observar o during its aporte durante a materialization. sua materialização. I was looking at the Eu right estava spot at the vendo, right eu estava time. olhando para o lugar certo One no momento side certo. of the coin Um lado da moeda inscription, tinha uma Ludovic inscrição XVI Ludovic Di Grazia. On the other side, 16º, we Luís recognize the coat of arms XVI. with three E lines. do outro And lado we read the víamos 3 inscription, lírios com a inscrição 1791, Francie a The next day, we Navarre. found the No following dia paranormal seguinte, text achamos in o our seguinte computer texto paranormal from no nosso Session computador da Session She wrote, Ela escreveu: "Congratulations, parabéns, you have found one vocês end of the encontraram tunnel. At the other end do is túnel. what you are looking Do outro for lado está in the form aquilo of que metal. vocês buscam You na may forma look de at the metal. goal you reached yesterday Vocês as the podem final olhar o result objetivo que of your alcançaram trips ontem and como excursions. resultado final The da sua second end excursão. will be the product O of further segundo development. O resultado Healings será o produto and do your seu continuing desenvolvimento. path of life A are cura connected with e it, o as seu caminho everything is contínuo de connected vida with está this- conectado with com each isso. other Como and tudo está becomes interconectado, Be guided e se by torna your own self, seja and you will guiada reach the goal. pelo seu próprio ser I interno. prefer this apport to a voice Eu contact, and we Preferi made esse an advancement aporte because of ao it. contato de I voz shall e nós still call fizemos you um next week avanço com at a good isso. time for Eu both of chamarei us. você de qualquer give exact maneira time na on semana Monday. que vem. Daremos o horário All my certo love na segunda. and Horário mine. que seja bom para nós duas. Todo o meu amor e A few tchau. days later, Alguns dias Sveshen depois, told us Sveshen that the nos coin contou is que a from the moeda year é do ano 1791, 1791, of Louis durante o reinado XVI. de Luís People who lived XVI. during that time are part of Time Stream and helped Aqueles with que the viveram experiment. naquela época fazem parte The do grupo apport Rio was do a test Tempo. from O their side to aporte foi um practice the teste passage- deles para the passage of the praticar tunnel. a passagem This pelo tunnel was túnel. not visible Esse to túnel human não eyes, era but visível a could be olhos seen humanos, by mas them. podia ser visto In the por eles. explanations of the tunnel, Nas explicações sobre o túnel, Sveshen se of refere Professor aos Sinésio testes Darnell de from professor Spain Sinésio and Darnell those da of Dr. Espanha Adrian e Klein daqueles from do Israel, Dr. Adrian who is Klein de participating Israel, at this que está congress. participando nesse This is a congresso. photo Essa é uma foto of Dr. Klein, do Dr. from Klein, Dr. Klein, and here you can see the tunnel. e aqui se pode Our ver o friends túnel. from Yonsei, Os nossos through amigos this do além tunnel, dizem que através they can desse send túnel us eles podem nos apports and enviar materializations. aportes e materializações. Here another picture. Aqui Dr. uma outra Klein imagem kindly do Dr. gave Klein me to show it to me you. deu gentilmente para The tunnel mostrar can be o photographed by túnel pode ser people with fotografado por special pessoas abilities com for habilidades this kind of especiais para esse phenomenon. tipo de That's fenômeno. what Sveshen says. Foi o que Sveshen But disse. just a few Mas notes só of and algumas about Professor Darnell. anotações sobre algumas He says all informações sobre o TC professor Donnell. experiments Ele are diz que todos os accompanied by the following experimentos de three TC são acompanhados characteristics. pelas seguintes três características. First, an Primeiro, intelligence triggers the phenomenon. uma It inteligência motivates aciona, motiva o Second, fenômeno. an energy whose Segundo, strength uma and energia intensity is cuja força e dependent on us intensidade is being modulated by está this sendo intelligence modulada por to essa create inteligência sound para or criar picture som, manifestação de som ou imagem. Third, Terceiro, a type of physical tipo career is de necessary to portador make these físico é necessário manifestations para visible tornar essas or audible. manifestações visíveis ou audíveis. The physical career O mentioned by portador Professor físico Darnell mencionado por from professor Spain Darnell da is his Espanha own research, é sua consists própria of photographic pesquisa, pictures, consiste de which imagens enable him to make fotográficas the que lhe above mentioned permitem intelligence and fazer com energy que visible. a inteligência During mencionada that seja process, visível. Durante o tunnel-like, processo, tipo transparent or túnel, smoke-like forms formas can transparentes often be ou feito observed fumaça podem frequentemente ser observadas, which according to time que stream de depict acordo com o rio do tempo interdimensional tunnels
through which upwards or fazem imagem materializations de reach our túneis world. interdimensionais através Before dos quais os participating at aportes this chegam ao Congress nosso in mundo. Spain, Dr. Adrian Klein Participantes do congresso na Espanha, was a able Dr. to Adrian meet Professor Klein Darnelli in foi Spain. capaz Dr. de Klein encontrar told me that o he professor has got a Darnelli na lot of Espanha. new Ele me interesting contou que information tem concerning muitas this informações tunnel phenomena. interessantes concernentes a esse The fenômeno túnel. informations will be As worked out next time informações and serão published in the INIT publicadas newsletter. no boletim da INIT. TimeStream can also O rio use do the tunnel tempo for pode, healing então, tests. usar o túnel para testes de cura. A new Apport experience in Uma another nova experiência castle de we visited aporte in no the outro afternoon castelo of que May visitamos na tarde de 1994. maio de 94. We are crossing the border in Estamos the north of atravessando Luxembourg. a Though that is a fronteira no part norte of de Luxembourg Luxemburgo. country, it is often very rainy, so the Frequentemente é picture is a bastante little dark. chuvoso lá, por isso a foto é meio escura. After a 2-mile walk, Depois de uma caminhada de 2 uphill milhas, and downhill through a nearby subindo e oak descendo forest, montanhas we reach a até small uma clearing floresta, on a hill. nós chegamos a uma From here, pequena we have clareira. a beautiful partial Aqui view of the temos uma castle vista and its bonita parcial powerful do ruins, castelo, as well as the mountain e slopes também and the river valley. do rio e da montanha. I hope here you can see the castle. Eu espero que vocês possam ver o castelo aqui. So here is a better picture. Aqui temos uma imagem melhor do A little later castelo. we sit on a bench Mais outside para the frente castle's portal estávamos numa bancada amidst wild growing fora do underbrush. castelo. The weather is perfect O tempo and estava enough sunlight perfeito filters e havia through the bastante wooded luz solar area, so we passando can pela área closely cheia de observe árvores, our então podíamos surrounding. observar de Two perto o old nosso trees entorno. are Duas standing to both árvores sides of the antigas bench. estavam Their trunks de ambos os open into lados knotty dessa branches, bancada. which Tinham are amplos thickly covered galhos with que leaves são that form a cobertos por protective muitas canopy folhas right above us. que formam uma Suddenly, proteção a acima loud de nós. rustling in the De branches. repente, Nobody farfalhar is alto there. nas folhas, não An havia object ninguém nos galhos, dropped aliás, out of the leaves. objeto caiu do meio das Carefully, folhas. Jules spread apart the Jules grass where the object afastou a fell. grama com cuidado We onde caiu o saw the objeto. blinking Nós of vimos yellow o metal. reluzir de It metal was a amarelo. golden bracelet. Era um bracelete dourado. It's a little dark. Perhaps the next Está um one pouco escuro. will be better. So here is the bracelet Aqui está o bracelete. and some other materializations. Também temos outras The materializações. arguments speaking Os for a spirit apport argumentos que raise são a many favor de new aporte questions for espiritual us. levantaram From muitas what novas time questões period para did this nós. piece of jewelry De come? que parte, By what de que período de circumstances did it tempo come to this vinha, place? por que circunstâncias chegou a We esse cannot lugar. accept the Nós não theory that we podemos should have aceitar found a lost object. a How could a teoria de pedestrian lose termos this piece of perdido jewelry on a objeto tree? perdido, como um When we pedestre poderia arrived tê-lo at home, perdido em cima about da 3 árvore. hours later, Quando we found a chegamos stored na message cidade, from the German ITC experimenter achamos uma Adolf Hummels from mensagem Germany de on our Adolf phone Hummels answering na machine. nossa secretária eletrônica. His mother, Sua Elise mãe, Elise Caroline, Caroline, she was deceased when he was born, ela has havia morrido notified quando him ele when he nasceu, found her bracelet, which she lost notificou under mysterious circumstances que ela in the havia year perdido um bracelete 1933 sob near the castle. circunstâncias muito estranhas no ano Nobody de besides Sveshen 1933, knew about perto our desse trip to this castelo. castle. Ninguém, a não ser Holmes is Sveshen, receiving sabia sobre a nossa regular contacts viagem from a his esse mother, castelo. Caroline, by Holmes the same recebia means by which Sveshen contacts mensagens us via regulares da Station sua Luxembourg. mãe, da mesma maneira que She Sveshen and nos Sveshen contatava em have been Luxemburgo. cooperating Ela e regularly Sveshen in the cooperavam spirit world. regularmente no mundo espiritual. I called Holmes and Eu chamei confirmed Holmes that e we found his confirmei mother's que nós bracelet. achamos o bracelete The da same sua mãe. night, I wrote a Na letter of mesma thanks noite, to Elise escrevi Caroline uma and Sveshen, carta de telling them agradecimento a that we Elise intend e to a give the Sveshen, bracelet
dizendo que queríamos dar o bracelete ao seu filho Adolfo Holmes. We Na manhã found a message seguinte, of Elise achamos uma Caroline in our mensagem de computer. Elise Caroline no nosso And she computador wrote, e ela "The escreveu: bracelet is for you, o bracelete Maggie. é para It is a você, gift Maggie. for me. É um I presente shall meu. notify my Eu vou son. notificar o meu He is happy filho. about it. Ele está Elise contente Caroline sobre Holmes." isso. And she Elise did, Caroline Holmes. and Adolf Holmes contacted me E afterwards and Adolf told me Holmes that his me mother contactou depois dizendo informed que him. sua mãe o informou. So this is a paranormal picture of Elise Caroline. Essa é uma imagem Which was paranormal de received Elise from Adolf Caroline Holmes. que foi recebida por Adolf Holmes. The arrival of A minerals. chegada Those de are minerais. apports of Esses são minerals aportes de from minerais beyond. do além. Since summer 1995, Desde o verão de we are experiencing 95, nós materialization estamos of beautiful vivenciando minerals. The appearance of these materializações stones de in lindos various minerais. forms O and aparecimento sizes dessas most pedras em often várias was formas e connected with tamanhos our visits of frequentemente impressive foi landscapes, coletada historical durante nossas places, visitas or a lugares pilgrimage históricos sites. ou These locais were de sites and places peregrinação. of human Esses conflicts, eram wars lugares and de reconciliations, conflitos humanos, as well guerras e as religious reconciliações, bem rites como which shaped the timelines lugares of our world. religiosos que Today, delinearam o new nosso buildings mundo. have often Hoje replaced em what dia, was originally there, and nature has a changed natureza the landscape in the mudou course as of many paisagens years. ao longo de muitos anos. This is Isto the apport é or o aporte ou materialization of a nature materialização spirit, de which espírito da represents natureza, the nature spirit called o- Huxley. aquele que se chama Huxley. Only rocks, mountains, rivers, Só and montanhas springs rochosas, remain rios e unchanged as fontes silent permanecem witnesses of past events. The original testemunhas caladas de significance was eventos forgotten, passados. but the O significado vibrations original and foi power in esquecido, those mas as places vibrações e is poder nesses present. lugares está presente. We are being told by our spirit É-nos advisors dito that pelos all nossos minerals aconselhadores which were espirituais que todos os materialized there minerais are suitable materializados for lá healing. são adequados They para a also cura. say that Eles também some of the dizem objects que do not exist os as double in our objetos, world anymore. alguns objetos and a não few existem are mais quite como old. duplos no nosso mundo, e alguns deles This são one bem we antigos. were told Esse is aqui quite nos old. disseram que é bem antigo. Before these apports happened, our Antes desses attitude and our aportes terem thoughts were always acontecido, full of nossas admiration atitudes and com reverence toward aportes man eram and sempre nature cheios and the de historical admiração. site. You certainly remember Você the certamente part se of my yesterday lembram report a concerning parte the do voice meu of the relato de forest. ontem concernente à voz na floresta. On this place, we Neste received the lugar, nós materialization recebemos a of this materialização mineral destes stone, minerais, which is the form of a pedras, star. que achamos no formato de uma estrela. This is again the nature spirit Huxley. Esse é do espírito da natureza, Huxley. You see this mineral stone Essa pedra mineral the form of a com a star. forma de uma For estrela. several years, Durante muitos anos, this cave essa caverna, in a forest of Luxembourg numa has floresta de become one of Luxemburgo, our most se tornou popular visiting dos places. nossos locais de During the visitação mais 12th populares. century, Durante a hermit o by the século name of XII, Beat eremita Chatzelow, de nome commonly Beat called Chatzelow, the Holy comumente chamado Chatzel, o had Sagrado withdrawn Chatzel, there ele into se the retirou para loneliness of lá, the para a forest. solidão da Our floresta. spirit colleague Sebastian Salter Nossa told colega us espiritual that Sebastian this nos place disse que este had lugar particularly tinha strong vibrations. vibrações particularmente It is not fortes. only intersected with Não other é somente dimensions, but intersectado also with por other outras dimensões, universes. mas também por The outros holy man universos. knew O about the homem powers sagrado of sabia this sobre o place. poder desse Sebastian lugar. said,
and had used them in harmony with his em religious harmonia faith. com sua fé In religiosa. April Em abril de 1996, we had planned to 1996, photograph nós the planejamos Chatsel Cave fotografar with the a instant caverna camera. com a câmera We got instantânea. surprising results. Obtivemos When looking at the resultados slowly surpreendentes. developing Ao cave picture, vermos the a photo began foto to se desenvolvendo change in our devagarzinho, a hands foto começou a showed modificar-se em nossas different mãos shapes. e mostrou This diferentes is formas. altogether Isso impossible, I said to tudo Jules, junto é and took a impossível, new disse a picture. Jules. E Jules tirei uma looked nova at the foto. picture and said, Jules olhou a "Your foto e disse, second picture sua seems segunda to foto show the parece Chatsel mostrar Cave." a While caverna. we were waiting for the Enquanto picture to become esperávamos clearer, que a foto se rust tornasse colored mais formed clara, along the edges uma of the photograph vista se that formou slowly em spread torno across the outlines of the cave. dos cantos da foto que se estendeu até a caverna. It looked as though Parecia someone como se was going alguém over the picture estivesse with an invisible coloring brush. Passando pela foto This com is not a um paranormal pincel picture. de This is a cor plaque invisível. of Essa é uma Chatsel, placa, which não é paranormal, é was uma put placa on de the wall of Chatsel the que cave. foi colocada na parede da caverna. This is a paranormal Esta picture é uma imagem paranormal which appeared instead que of the apareceu picture of ao the cave. invés da The foto da colors seemed caverna. to flow A and cor melt with each parecia other like se watercolors. fundir como cores We had à our base de brief. água. The picture changed and seemed to start the process of A foto fixation. parecia começou a modificar-se e depois It did começou a not show se the fixar. Chatsel Cave, but the Não faces mostrou a of the two caverna, boys. mas sim o I hope rosto you can dos see. dois meninos. Eu espero que dê para ver. The first photo A also primeira showed foto também child. mostrou uma Child's criança, face, and the o rosto second de uma one too. criança, e a segunda também. With astonishment, we looked at the Com picture and the surpresa, cave. vimos There were olhamos para no a children foto e a anywhere. caverna It não was havia hard for us to crianças. accept Foi this difícil para without nós being able to question aceitarmos Svajan isso or sem Constantine at once. podermos No doubt, perguntar the Svajan ou pictures were Constantino paranormal. imediatamente. But Não how havia did the dúvida children de que get on eram it? paranormais. Mas como é que as Were they crianças spirit apareceram children who nelas? sent greetings to their loved ones? Eles Why estavam did they querendo appear on the mandar photos in saudações this para location? os seus entes queridos. Por que The apareceriam same nessa evening, Svajan localização? announced herself Na via mesma computer with the first noite, Svajan explanation. anunciou sua primeira She explicação wrote, via computador. Ela "This was escreveu, an try to esta other foi uma levels of tentativa existence. para outros It is níveis de another project existência. we know É little outro about here. projeto, The ainda world sabemos of the pouco a children respeito. who O never mundo das want to crianças grow up. que nunca More querem about crescer. it next time. Falaremos mais You a may respeito gain da próxima access to vez. others. Você pode She ter means acesso a you may outros. gain Ela access to quer other dizer, universes. você pode ter The acesso a following outros day, we had a universos. No dia chance to seguinte, question nós tivemos Svajan a more about oportunidade it. de questionar Svajan mais a respeito. These are not children who Estas had não passed são on, crianças but que two boys morreram, from mas another dois physical meninos de universe. um outro universo They are not físico. from beyond, Eles from não são do another além. physical universe. Eles são sim de um outro As she had universo already físico. told us E ela about the já nos location, falou sobre a it was an localização. intersecting Era point ponto with not de only other intersecção com não dimensions, somente but outras also with dimensões, other mas também universes. com outros universos. This accomplished the contact Isso, to a então, strange universe. In this case, a world permitiu in contato which a um there outro are children universo, who no never qual há want to grow crianças up. que nunca querem I told crescer. Svajan I Eu disse a considered Svajan the que eu contact considerei with os the spirit contatos world com as o mundo hard to espiritual digest for como most people. difícil Contacts de with digerir para a other maioria das universes pessoas. and the Contatos com world outros where children never universos e want to mundo grow onde up as crianças não is not querem making crescer this any não easier. está tornando isso mais fácil. Svajan responded Svajan that she had no respondeu control que ela about não our tinha controle experiences sobre nossas with other experiências universes. com outros She could universos. guide Ela everything poderia guiar positively, tudo but could not positivamente, step mas in não to change it. poderia entrar It is para simply a matter modificá-lo. of É possibilities simplesmente for uma questão such de experiences. possibilidades para tais When I experiências. regretted that these Quando
children will not lamentei que develop any essas crianças further, não se she desenvolverão responded mais, ela that this respondeu carries que no isso não disadvantage to tem them, just the desvantagem para contrary. eles. Ao They are contrário, doing very well, eles she estão said. indo muito bem, ela Consider that disse. this is a Considere planet que aquele é only um planeta occupied by children ocupado somente por unburdened with crianças, all advantages of a com child's vantagens mind, da the mente urge to infantil, play, a the vontade joy de of life, brincar, and for a new alegria de discoveries. vida e a And I alegria de think novas they look descobertas. E lucky. me They parecem are muito smiling, contentes, estão sorrindo, observing us. observando-nos. Unfortunately, she did not know Infelizmente, ela more não sabia about this mais a planet, respeito or deste let me planeta, say, she ou could not give ela me more não podia details. dar-me mais detalhes. 12 days 12 after this dias depois experience, a desta new contact experiência, from um other novo physical contato de universe outros happened. universo In the físico same aconteceu forest, about na mesma floresta, 700 cerca de meters away 700 from the metros cave. longe da caverna. It happened on the way Aconteceu to no the caminho cave. à caverna. First we heard a Primeiro strange ouvimos um estranho sounding som, rhythm, knocking noise. som de We thought at batidas. first the knocking Pensamos noise came inicialmente que from viesse foresters or animals. de But we animais, were unable to mas não locate the fomos spot or capazes de even the localizar direction o it was local nem a coming from. direção da onde The vinha. area, as A always área, before, como seemed sempre, totally antes vacated by parecia people. totalmente We left the sem main pessoas. path. Nós saímos da At parte this moment we principal stood in the e brush, only 2 meters estávamos from the path, a 2 and something green fell from metros above só do and caminhozinho. rested E before algo our feet, verde caiu exactly on that e place, se colocou or exatamente na frente dos about- nossos pés, no lugar. Yes. The knocking sound Bem, stopped at that parou moment. o som de batidas nesse momento. The green object E o turned objeto out to be verde a resultou 30 ser centimeter long plant, uma planta de 30 centímetros de soaking wet comprimento, and wrapped in wet paper. We picked it up molhada and shocked e embrulhada that em this papel is a molhado. soaking E plant ficamos lying on a very dry forest Ficamos ground. muito The water on the surpresos plant que a tastes água salty, na said planta June tinha to me, gosto while I salgado tried e era to uma collect my planta thoughts. de lugar molhado A e estava sea nesse lugar tão plant seco. materializing in a dry Essa wood planta far se away from the materializou ocean. The longe plant do was oceano, era wrapped uma in a paper on which planta estava we embrulhada can num remark a papel text onde written havia by a texto typewriter or escrito à PC máquina printer. Sadly, the paper de falls escrever apart ou with every impressora. attempt to unfold O it. papel Only a few se pieces despedaçou. can be Somente deciphered. alguns pedaços podem And ser we could decifrados. read, E podíamos "We are ler, aquatic nós beings, somos seres living in the aquáticos, water, vivendo in na another água, universe. num outro universo. It is an experiment. É um experimento. Will's grass to your world. They wanted to send the plant to our world. Eles queriam mandar essa So planta here para is o a nosso picture mundo. Aqui então of uma this imagem being from deste ser another universe. de um outro universo. Please allow me to summarize from the text of Resumir the do wet texto paper and do the papel molhado information e we as got from informações Sverige. que obtivemos de Sverige. They are beings from another universe. São seres They de live outro on a universo, physical world, vivem no another mundo dimension. físico, numa but outra not a dimensão, spiritual mas não uma dimension. espiritual. They live underwater Eles and vivem have the embaixo da appearance água e of têm a dolphins. aparência de golfinhos. Friends of time stream could Amigos do Rio do favorably, Tempo podiam favoravelmente support the apoiar contact of these o beings to contato us. desses seres para These conosco. aquatic beings Esses are seres over aquáticos 2,000 estão years ahead há 2.000 anos of us, além de not nós, only à nossa with frente, intelligence, não somente but em in their inteligência, ethical mas concept também no and seu in their conceito knowledge. ético e That's what they conhecimento. say. É o que dizem. They have already found, Eles já discovered the encontraram, gate space descobriram time, which means they can visit other dimensions. They can a also contact ponte spiritual para outros dimensions. tempos. Eles podem For visitar-nos em these nossa beings, dimensão e também outros their seres physical espirituais em outras dimensions and dimensões. spiritual dimensions As dimensões are the físicas same. e espirituais são They as can mesmas para operate eles. Eles podem complicated PC operar systems sistemas in de the PC water complicados and more or na água less e think mais their ou text menos into the pensar o seu texto para They dentro do say equipamento. that the Eles dizem ethical readiness que of any a being
prontidão ética da RIT contribuiu para conseguir esse contato conosco. Decisivo, o contato com os universos não é tanto nosso conhecimento, atitude ou capacidades individuais, mas mais a atitude uniforme do grupo e o acúmulo de seu conhecimento. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a Sônia Rinaldi lhes dará mais detalhes no boletim brasileiro da RIT. Eu sei que é um pouco difícil aceitar esta informação. Foi o caso para Julie e para mim, que precisamos de algum tempo para aceitar essa informação. O que aconteceu à planta? Os seres aquáticos quiseram que deixássemos a planta fora na natureza. Sua transferência para o nosso mundo foi um sucesso. O experimento foi concluído com isso. Eles concordaram quando eu quis manter a planta para observação posterior. Vocês podem ver, é só uma pequena. Novas materializações ocorreram enquanto cuidávamos da planta. Materializações de pérolas de repente apareceram na água. A planta não era fácil de manusear e morreu depois de 11 meses, apesar de todos os nossos esforços, infelizmente. Essa é uma nova materialização que apareceu na água, um delfim mineral, uma pedra mineral de um golfinho, e aqui as pérolas. Nessa imagem, vocês podem ver alguns pontos dourados que são aportes, e eu vou falar sobre este aqui. Os pingentes dourados vêm das eras mais antigas, devem ter sido destruídos pelo fogo ou pelo tempo mesmo. Nós podemos localizá-los no tempo e depois fixar nossa concentração neles de maneira que eles se materializem novamente no seu tempo. Pendant is a hair. It is difficult to see on the picture. It is much more beautiful. É muito mais bonito do que na foto. Ocorreu em uma das mais antigas igrejas de Luxemburgo. A igreja data do século X e está localizada numa pequena vila que consiste de várias construções. É um verdadeiro tesouro e um testemunho da história de Luxemburgo. Aqui ele não foi verificado historicamente, mas sabia-se que os Templars tinham muito templários, tinham muitas terras aqui. A materialização aconteceu quando entramos na igreja, admirávamos a arquitetura ao entrar e nesse momento caiu um objeto diretamente na frente dos nossos pés. Ao coletá-lo, reconheci cristal montado com ouro, né? Era um pingente. Ela disse que era um presente de um templário da França chamado Irénée, que estava no grupo Rio do Tempo. Irénée nos contatou várias vezes, ele viveu no século XI. Aparentemente, alguns membros da Ordem dos Templários, bem como alguns dos seus inimigos antigos, agora estão unidos no Rio do Tempo e interessados em TCI. Seu interesse não significa que nós devemos segui-los e tornar-nos templários
vemos agora, mas eles se sentem unidos a nós. Eles chegaram a conclusões semelhantes de que a ética é importante e que métodos fanáticos atrapalham a evolução da humanidade. Eu devo também informá-los de que em séculos antigos as pessoas que viviam no país de Luxemburgo imigraram ao Brasil. As pessoas de Luxemburgo imigraram ao Brasil. Eu acho que é devido ao clima lá ser muito frio e frequentemente chove. Depois dirigimos à próxima cidade e aí vivenciei um sentimento interno muito forte que eu devo tentar descrevê-lo porque estou convencido de que cada ser humano durante a contemplação e meditação pode vivenciar a mesma coisa. Paz e contentamento serão o resultado e será diferente do que obtemos de satisfação material. Estou convencida de que quando buscamos dentro de nós mesmos, somos capazes de desenvolver forças especiais a fim de ajudar-nos e a outros também. É por isso que eu quero apresentar sobre as experiências de cura através da percepção interior. Não estava totalmente escuro quando saímos da igreja. Havia um pouco de névoa. O sol havia deixado manchas vermelhas no céu. Nesse momento, uma ligação com o infinito se desenvolveu em mim, uma paz profunda que ultrapassa tempo e espaço. Me conecta com uma outra área, uma outra tempo. Eu entendo sua experiência de vida nesse momento, seu sofrimento, sua esperança, crença. E tudo isso faz parte da sua existência. O externo parece um símbolo, a pequena igreja, a beleza da natureza me lembrava as palavras de técnico. Ele dizia que as almas de ambos se tornarão mais como um cristal polido através do processo de aprendizado de sua vida, à medida que se aproximam ao fim de sua vida. Depois serão capazes de pegar os tesouros do mundo espiritual. Isso não é verdadeiro só para vocês, outras pessoas terão experiências similares. O sentimento de paz infinita e contentamento persistia em mim. Eu quero mantê-lo em mim, apesar de parecer que sempre havia sido assim. Um homem que nunca ouvi antes entrou pela minha mente. Nesse momento eu sabia que é uma música que os templários cantavam no espírito de sua fé. Essa experiência interna parecia algo como um sonho acordado. Assim, o lado racional está bem acordado e eu posso facilmente concentrar-me no caminho. Eu me sinto nutrida de maneira estranha, apesar de não ter comido há muitas horas. Eu estou mais do que nunca consciente de que os básicos da TCI são as experiências internas conectadas com os contatos suportados pelo instrumento. O aguçamento dos sentidos para essas experiências e também trazer o intelecto e a razão em harmonia, aí nós conseguimos obter essas percepções internas, sem as quais as percepções do indivíduo, um contato espiritual será somente como uma conversa com um cidadão da Terra mesmo. Uma imagem espiritual será somente como uma outra imagem terrena. O verdadeiro sentido deve ser entendido com o olho e o ouvido internos. 2 dias depois, Sveshan me confirmou a experiência interna com um contato com a ajuda de um equipamento. Você certamente tem melhores resultados de cura aqui no Brasil do que nós temos com o nosso experimento de TCI, mas eu quero lhe dizer um pouco sobre os nossos experimentos de cura.
No seu país, nós acreditamos que vocês têm os melhores curadores do mundo, mas por favor me permitam tentar explicar-lhes as nossas possibilidades com a ajuda da TCI. Nossos amigos espirituais dizem que eles constroem suas experiências de cura num campo morfogenético que podemos também chamar de campo de contato. Esse campo morfogenético depende dos pensamentos de muitas pessoas. Quanto mais pessoas estão interessadas, mais energia pode ser gerada. Não depende tanto das pessoas, do número dos interessados, mas da maneira em que essas poucas pessoas abordam a TCI. Às vezes nos dizem para colocarmos as mãos na pessoa doente, em outros casos propõem tentarmos outros métodos. Eles sempre nos recomendam buscar um médico ou procurar um médico e combinar a harmonização com o tratamento médico. Eles literalmente nos dizem que são capazes de fortalecer as forças curadoras da medicina tradicional. Quando não somos capazes de participar nos testes, eles nos lembram que o resultado principalmente depende da pessoa doente e das energias. Em alguns casos, pudemos vivenciar que depois não podermos obter ajuda do médico, eles materializaram o medicamento do mundo espiritual, fizeram um diagnóstico de seu ponto de vista ou propuseram um novo tratamento. Esta incidência, no entanto, é raridade devido à frequente falta de energia. Acontece que eles nos disseram de irmos para uma farmácia e comprar um medicamento que eles puderam descobrir e vivenciamos o seguinte: o doente estava sofrendo de uma inflamação dolorida das veias e o tratamento médico não ajudou realmente. Depois de um tempo, Paracelsus contactou-nos e recomendou irmos a uma farmácia no sul de Luxemburgo. Ele nos disse o nome dessa farmácia e depois disse que somente lá poderíamos obter um unguento especial para tornar-nos mais fácil. Nossos amigos espirituais pensaram em ligar para o farmacêutico antes da nossa chegada. O nome do unguento nos era desconhecido. Quando chegamos, o farmacêutico já havia sido informado do além. O farmacêutico nos disse que um médico havia telefonado para encomendar um unguento. Ele ficou muito surpreso que mais alguém sabia sobre o medicamento porque ele acabara de importá-lo da Áustria. De toda maneira, é um unguento altamente eficaz e não está mencionado na linha médica computadorizada porque ainda não é conhecido. Eu me perguntei aonde esta pessoa, como é que essa pessoa que me ligou sabia disso. Eu ficamos bem quietinhos e também não sabíamos o que responder. O unguento era foi bastante útil, a pessoa não teve mais dor. Nossos amigos do Rio do Tempo dizem que só podem ajudar aqueles que tentam respeitar regras e éticas espirituais que suportam o seu trabalho num tipo de interação entre o seu mundo e o nosso. Num outro caso de uma inflamação dolorosa de veias, nós experienciamos a materialização de um creme especial, um unguento especial. Primeiro, vocês verão um aporte de chá de Paracelsus. De repente, apareceu na mesa, assim. O tratamento médico do paciente, do doente,
falhou e, no momento crítico, Paracelsus nos contactou e nos disse para seguirmos cuidadosamente suas recomendações. Ele planejou, junto com Schwegen e dos seres da natureza, a materialização do chá e do unguento. Eu aproveitei esse contato para colocar outras questões a Paracelsus, mas ele se recusou a respondê-las, dizendo: como você sabe, este é um contato paranormal. Você precisa de ajuda para essas pessoas. Eu sei que neste caso, eu sei que a minha ajuda será fractais. Vamos concentrar-nos. Não há energia suficiente para outras perguntas. Eu quero materializar um unguento especial e um chá com o apoio dos seres da natureza. Ele manteve a sua promessa. Aqui está um unguento que realmente apareceu assim. De repente estava lá. A materialização apareceu 2 dias antes, aliás, 2 dias depois da conversa com Paracelsus. Chá e unguento tinham uma fragrância muito especial. Caros amigos, permitam-me concluir esse relatório com as explicações de nossos amigos concernendo todas essas experiências. Eles dizem: você está andando conosco um caminho das mesmas percepções e convicções. Devido a isso, somos eternamente conectados uns com os outros através de uma ligação muito forte, além dos limites da morte física. Nessa ligação eficaz, podemos construir nossos experimentos. Obrigado pela sua atenção. Já houve alguma comunicação esclarecendo se os objetos apostados são capturados num diferente tempo e jogado num diferente espaço? Por exemplo, no caso das moedas antigas, poderiam os espíritos comunicantes ter viajado no tempo e retirado-as do passado e trazido-as para o presente? Eu acho que eles podem fazer isso, mas nós não sabemos. É uma informação interessante da Schwegen, que diz que eles são capazes, com seu equipamento do outro lado, equipamento especial, eles podem focalizar, por exemplo, pingentes de tempos antigos e mandá-los para nós, enviá-los para nós. Ela diz que existe uma experiência muito difícil, porque nós teremos que estar no lugar, temos que estar presentes ao local onde a pessoa pode encontrar esses pingentes, onde podem jogar esses, por exemplo, onde foi destruído pelo fogo, ou que mostra, ela pode construí-los, localizá-los, reconstruí-los e mandá-los para nós. Eu acho que essa foi a sua pergunta, não? Maggie, você acha que o fenômeno de aporte phenomenon occurs because you are a medium of physical effects? If you really are, or has it already happened in your absence, these apports? Have they happened in your absence? Eu acho que não é tanto uma questão mediúnica. Bom, todos nós temos alguma mediunidade que nossos amigos do outro lado dizem. Todos nós somos sensitivos. Eu estou convencida que nós conseguimos desenvolver nossas habilidades dessa maneira. Alguns são capazes de desenvolver capacidades de receber vozes na mente. Outros são capazes de receber materializações e aportes. E neste caso, eu acho que é baseado no uma coisa campo morfogenético.
porque é Carolina que também foi também uma outra experiência. Eu também estou convencida de que é baseado também é baseado no sentimento de união. Quando nós estamos falando sobre as pessoas de tempos antigos, quando nós estamos fazendo conversações, eu faço comentários que essa materialização e aportes às vezes acontecem. Os objetos Do aportados, the objects that were aported, do they remain or they dematerialize afterwards? Do they remain? Do they stay? Até agora, não houve desmaterialização. Nós poderíamos guardá-los se quiséssemos. Eu não posso dizer tal coisa que houve desmaterialização, não. ok? O que quer dizer What o does it duplo mean? de objeto? The double of an object. What does double of an object mean? I do not know. Eu não sei. I do not know. Não sei. Nós recebemos The apports like o that, aporte, and some of them assim, alguns appear, deles parecem duplicados. Quais as línguas que a What are the doutora languages Svejin that fala? Svejin speaks? What languages does she speak? So Svejin talks Svejin Luxembourgish, fala luxemburguês, but she mas knows ela other languages. conhece outras I do línguas. not know. Eu não sei. She told Ela me that falou in her que words, she comes from a parallel no mundo world. dela, ela vem do mundo She paralelo, was learning, ela estava the aprendendo languages as of línguas Xenophone countries. de So outros she países. knows Russian. Então ela sabe russo, She also knows the Finnish. sabe finlandês, países nórdicos da Suécia também, sueco, e também uma vez ela mandou um texto em sueco. But she told Mas me that me in her disse world que no mundo dela ela não learned so aprendeu, she was not learning only little French. estava aprendendo um pouquinho de francês, ela pode falar francês, ela sabe falar francês, mas ela não aprendeu como nós aprendemos em Luxemburgo. Ok. Está previsto Is that, aporte de animais, will there be any ou apport seres vivos, of animals, of living algo beings, mais complexo do que something more plantas? Há complex comentários sobre than isso? plants? Are there any comments on that? Well, Bem, just plants. só But plantas, we have been mas talking about nós Julia estávamos several falando, times, Júlio e eu and falamos I várias think vezes. we Eu acho once, que uma vez became aware nós nos tornamos conscientes de que se nós recebemos seres vivos, that would make podia ser, our experiences faria nossos because experimentos once, mais completos. we talked Uma about vez what falamos we do, o what shall we do? que a gente faria One se day, um dia a living being, algum an ser animal, vivo, would appear animal, in our room aparecesse or outside. no nosso escritório, fora dele. Então, a gente deveria se responsabilizar por ele. Eu acho que nossos amigos do além sabem disso. E Svejin diz que alguma coisa, uma vez que eu tento guiar isso, que não vou deixar muito complicado para vocês. Então, eu acho que ela nos protege de mais responsabilidade que já temos. Ok. Maggie, você tem Maggie, algum do you dado have novo any new sobre a information criação on da that esclerose subject of múltipla? multiple sclerosis? Do you have any new thing on it? Esclerose múltipla, Multiple sclerosis, MS. No, Não, unfortunately, infelizmente nada. Svejin Svejin used to say that diz que on this side nesse of lado, our world, no nosso mundo, the medical research a is pesquisa going on médica good way. está indo muito bem. Ela diz que In some years, alguns they are anos able to eles do, vão conseguir more fazer mais discoveries.
descobertas. Eles vão conseguir mais remédios melhores para ajudar as pessoas. Então, eu acho que eles dão apoio a essa pesquisa pelas energias deles, mas não disseram se tem coisas novas. Você poderia dar Could you give us an example of cure cases using an apport? Can you give us some examples of cure treatment with an apport, through apports? Yes, those with the ointment. Aquele com o unguento, né, com a pomada, e quando recebemos o chá, eu acho que um dia também recebemos, o Júlio talvez possa descrever. Julie me lembra que uma mulher que tinha câncer de mama e o técnico nos disse que ela seria ajudada, mas teria seguir o tratamento do médico no hospital e é uma situação crítica, é um momento crítico e o técnico nos disse que ela seria curada. E se ela foi para casa, quando ela foi para casa, ela estava muito assustada, com medo, e o técnico disse para confiar, e ela está muito viva, e os resultados do médico deu para ela, está tudo em ordem agora. Ok. Eu sei de outro caso que um homem que tinha que ser operado porque ele tinha carcinoma pulmonar. E ele tinha feito raio-x, radiografias e o cirurgião falou para ele ir para o hospital porque estava muito crítica a situação dele. E o homem ficou no hospital e quando ele chegou lá para fazer uma última radiografia e o carcinoma tinha desaparecido completamente. E eu me lembro que os computadores pararam quando esse homem estava no hospital. Nenhum computador funcionou naquele momento. Então o técnico disse depois que parou do lado deles para ajudar o homem, mas nós não entendemos por que pararam os computadores. No caso do chá e da pomada, nós conseguimos bons resultados. A pomada ajudou bastante e o chá também foi dado também para um cachorro que estava muito doente e que se recuperou. Ok. Eu acho que com este caso, Now, in this case, we can close this panel with our deepest thanks to Maggie and Jules, who made an enormous effort to be with us. They even lost a flight, a technical problem, and they had to do everything. And the next day, under a huge tension, but they knew that this was very important to come to Brazil, and we deeply thank the couple from all our heart with a lover of all Brazilians.